meu aluno, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar de transportes por vesículas. Nós estamos encerrando, portanto, a atividade de transporte celular. Daquela forma que nós fazíamos antes do recesso, nós falamos sobre o transporte passivo, sem gasto de energia. Que transporte passivo é esse? Tem alguns: a osmose, a difusão simples, a difusão facilitada. Não lembra? Dá uma voltada lá nas nossas atividades, no nosso PDF, que você vai lembrar. Existe também o transporte ativo, onde há gasto de energia. Qual que é o principal componente do transporte ativo? A bomba de sódio e potássio. Mas eu tenho também o transporte por vesículas. O que quer dizer isso? Há algum momento na célula que ela não consegue englobar nem por transporte ativo e nem por transporte passivo. Por que isso acontece? Porque são estruturas grandes, por exemplo, como bactérias. Se a sua célula for englobar bactérias, é algo grande para ela, ela não consegue fazer nem por transporte ativo nem passivo, ela faz por transporte por vesículas. Um outro exemplo, os protozoários se alimentam através desse transporte por vesículas. Ao englobar uma bactéria, por exemplo, ele está se alimentando dela através disso aqui, tá? O que eu tenho que saber sobre transporte por vesículas? Tá lá, matéria, conteúdo programático do PISA. Eu tenho aqui a endocitose. Entrar. Então eu tenho a endocitose, aquilo que entra na célula. Então aqui eu tenho, entre a endocitose, eu tenho a fagocitose e a pinocitose. Então, apareceu na sua prova, fagocitou, pinocitou, fagossomo, pinossomo, você sabe que é quando uma estrutura grande entra na célula. E eu tenho a exocitose, exo, sai. Lembra em química de endotermo e exotérmico? É praticamente a mesma coisa. Então, endocitose entra, exocitose sai. Mas a exocitose, geralmente, pode aparecer com o nome de plasmocitose, tá? Então, tem que ficar muito cuidado. Exocitose sai e pode aparecer com o nome de plasmocitose. Como que a endocitose está dividida? Em fagocitose e pinocitose. O que seria essa fagocitose, professor? São englobamentos sólidos das células. Esse englobamento sólidos das células de partículas grandes é o nome de fagocitose. Aqui eu coloquei pseudópodes, falsos pés. Por quê? Como a partícula é muito grande, a célula ela faz como se fosse um falso pé para capturar aquilo que vai entrar na célula. Então, fagocitose entrou na célula por endocitose, partículas sólidas por pseudópodes. E as partículas líquidas que entram na célula? Porque não é a água, são partículas líquidas que entram na célula. Entram por invaginações. Por quê? É como se essa partícula líquida, ela fizesse o quê? Pressionasse a célula. E ao pressionar a célula, a gente chama de invaginações. Realmente, a interpretação é como se fosse parecido com uma vagina mesmo. Então, aqui eu coloquei até o desenho para você sobre o que acontece. Ela pega, ela simplesmente, ela vai tentar entrar. O que aconteceu aqui? A célula, ela fez o que aqui? Ela meio que abriu para que esse líquido entrasse. Então, o que eu não posso esquecer? Fagocitose, falsos pés. Pinocitose, invaginações. Tem uma exocitose. A exocitose é o quê? Ela é dividida em duas: excreção e secreção. Secreção, suor, saiu. Porque depois que ela se alimentou, o que sobrou é como se fosse o nosso corpo mesmo. O que sobrou você não elimina? A mesma coisa aconteceu aqui. Dividida em excreção e secreção. Suor, saliva, são secreções da célula. Então ela precisa lançar isso para fora. E excreção é como se fosse cocô mesmo. Aquilo que sobrou, que não é utilizado, a célula joga para fora. Então, excreção e secreção quando se trata de exocitose. Excreção tem um nome que você não pode esquecer. Tem que levar isso para fazer a prova do PISA. Qual que é o nome? Plasmocitose, tá? Aí aqui, o que aconteceu? Aqui são partículas que eu coloquei para você que está fora da célula. E ela vai entrar na célula. Entrou extra e intracelular. Aqui houve
por exemplo, só um exemplo, houve uma pinocitose, entrou um líquido na célula. Esse líquido vai se aderir aos lisossomos, formando o vacúolo digestivo, e é onde acontece a digestão intracelular. Então, basicamente é isso. Endo entra, exo sai, endo dividido em fagocitose e pinocitose, fagocitose, partículas sólidas, pinocitose, partículas líquidas. Eu tenho exocitose, aquilo que saiu, excreção e secreção, fagocitose, falsos pés, pinocitose, invaginações. Vamos fazer 2 atividades? Então vamos lá. Então agora é o momento da gente fazer as nossas atividades. Vamos lá? Prestando atenção, porque cada item do que está em cima do que é o enunciado da questão é importante para a resolução. Então vamos lá. As partículas ingeridas nem sempre são utilizadas pelas células e são eliminadas por... Aqui estou falando de eliminação de partículas. Ou é endo ou é exo. Quando eu elimino, é exo. Então aqui eu já descarto esta, eu já descarto esta. Então agora eu vou ver qual que vai ser. Eliminei é exo. Essa eliminação é por plasmocitose ou fagocitose. Se você prestou atenção na aula, você entendeu que a fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. Então, qual seria a resposta correta aqui? Exotérmico, eliminou, sai, por plasmocitose. É como se a célula fizesse cocô, igual nós naturalmente fazemos. Essa aqui é uma questão que caiu em vestibular lá em Santa Catarina. Alguns protozoários, eu falei dos protozoários na aula, obtêm alimentos por pseudópodes. O que seria pseudópodes? Falsos pés. Partículas sólidas presentes no meio. Olha que importante. Partículas sólidas. Pseudópodes. Se eu falasse aqui invaginações, partículas líquidas, olha para você ver como o enunciado é importante. Esse processo é denominado... Qual que é o processo que tem partículas sólidas, pseudópodes, que são falsos pés? Letra A, fagocitose. Plasmocitose? Não, porque plasmocitose é sair exotérmico, então não é. Pinocitose, partículas líquidas. Difusão é quando acontece o transporte celular sem gasto de energia. Então, atividade super fácil, super tranquila, aula super de boa. E agora é sua vez de fazer as atividades e me enviar para correção.